Como você lê a sua Bíblia? Né? Então, nós tivemos, então, ao longo desse mês de julho, aulas avulsas, né? Mês de férias. Então, sempre em janeiro e em julho, nós temos temas avulsos, mas a nossa escola bíblica dominical não para. E o tema já para o semestre que vem aqui embaixo já está delineado, está pronto, as aulas divididas. Agora é orar e preparar, né, André? Mas o tema aqui, então, está feito, é um tema bastante desafiador para a igreja. Já a partir do domingo que vem, então, nós começamos o novo curso aqui embaixo da Escola Bíblica Dominical. E lá em cima, né, a sala Aprendei de Mim, Marcão e eu continuamos, né, desafiando aqueles que querem reciclar, né, e aqueles que querem se tornar membros da igreja, ou eventualmente fazer a pública profissão de fé ou batismo. Né? Então, é uma sala lá em cima voltado para esses irmãos. E hoje, né, nós preparamos uma aula para você, como você lê a sua Bíblia. Não, como você lê a sua Bíblia. Algumas frases muito comuns no meio evangélico. Né? Frases comuns no meio evangélico. A primeira é essa aqui. Pastor, tira uma palavra aí para mim. Quem já escutou isso, levanta a mão. Quem já foi alvo desse pedido? Levanta a mão. Eu. Né? Quem já praticou? Eu brinco com a Andréia que, por exemplo, muitas vezes você abre a Bíblia aleatoriamente. Né? E abre mesmo, e é bom, é gostoso. Né? Geralmente, quando você está atribulado, você já vai num salmo, e procurando um salmo que fala ao seu coração. Isso é muito comum, faço bastante isso. Mas, às vezes, indo por um outro extremo, as pessoas usam isso como se a Bíblia fosse um amuleto. Né? Tira a palavra aí para mim. Uma vez uma senhora numa igreja, né, botou a Bíblia na minha mão e falou assim, pastor, tira uma palavra aí para mim. E eu, mas o que é isso? Não, abre aí, lê aí. Né? Não vou contar o fim da história, porque acho que não vale a pena. Uma outra colocação, o que eu vou ler hoje? Quem aqui já fez? O que eu vou ler hoje? Pegou a Bíblia, botou no colo e falou, o que eu vou ler? Quem aqui já fez isso? Olha, viu? Quem fez isso ontem, hoje? Brincadeira. Então, o que eu vou ler? O que eu vou ler hoje? Né? Será que eu vou ler Isaías, vou ler Jeremias? Vou ler Lamentações, Salmos. Eu tenho um irmão em Cristo que ele falava assim, Gálatas não. Por favor, Gálatas não, porque quando falava das obras da carne, ele se via ali, né? Ele falava, Gálatas não. Quem já falou isso aqui? Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Quem já? Olha, eu não entendo. Eu leio aqui, aí vai falar de Zorobabel. Mas quem são essas pessoas? Quem é isso? Né? Quem? Dá um sono. Eu pego a Bíblia e começo a ler, dá um sono. Né, Meire? A Meire, na viagem, ela deitou lá, a pessoa fazendo estudo bíblico, ela lá meditando no estudo. Né? Dá um sono. Mas tirei foto, viu, Meire? Outra colocação, não tem uma linguagem mais fácil? É algo que às vezes nós ouvimos. Tem alguma Bíblia com uma linguagem mais fácil? Nós vamos vendo que a língua vai passando por transformações. Né? Infelizmente, né? A língua portuguesa vai passando por transformações. E passa. Então, quando você lê lá na Bíblia concupiscência, você toma um susto. O que é isso? Né? Que palavra é essa? Então, nós vemos que algumas palavras estão sumindo da língua portuguesa e nós não usamos mais. Por exemplo, vossa mercê virou você. Lá em Minas eles falam você, e agora virou VC. Então, a língua vai mudando. Ela vai, de alguma maneira, ou se transformando, ou se tornando mais pobre. Fato é que ela vai passando por transformações. E algumas palavras, quando nós pegamos um texto em língua portuguesa de 50 anos atrás, nós lemos e parecemos não entender absolutamente nada. E quando alguém ousa falar uma palavra um pouquinho mais difícil, você fala, mas que? E nós, às vezes, começamos a rir dessa pessoa. E se tem um hábito que você deve manter, chama-se leitura.
Leitura. Graças a Deus eu fui criado com livros. E tomei posse dos livros e li. Graças a Deus. Acho que poderia ter lido mais. Mas a leitura faz bem. E se tem um livro rico em linguagem, chama-se Bíblia. Leia. Quem lê a Bíblia fala bem, sabia? Tem mais facilidade de se expressar. Um professor de português, num desses cursinhos preparatórios para, como fala, concurso público, disse que e nem crente viu? Se tem um livro que você deve ler e que vai enriquecer a sua linguagem, chama-se Bíblia. Professor de cursinho de concurso público. Então, o que é hermenêutica bíblica? Mas que palavra é essa, pastor? O que é hermenêutica? Então, quando eu olho para a Bíblia, né, aí você lê um texto lá qualquer, né, e esse qualquer eu coloco entre aspas, você tem a tendência de pensar, mas o que é isso? O que isso está dizendo? Isso tem a ver comigo? Isso vai me fazer bem? Isso se aplica a mim? Então, o que é hermenêutica? Eu vou ler rapidinho aí, tá? Hermenêutica significa interpretação do sentido das palavras. Sabia que a palavra tem sentido? A palavra tem, às vezes, um sentido primário. Às vezes, ela tem um sentido secundário. Às vezes, ela tem um sentido terciário e assim por diante. Então, às vezes, você lê na Bíblia lá a palavra pneuma. Pode significar vento. Né? Nós falamos do vento aqui, no mar, do marinheiro. Né? Mas pode significar Espírito de Deus também. A palavra údatus pode significar água, pode significar Bíblia, palavra de Deus. Então, depende muito. Na língua portuguesa tem isso. Algumas palavras que não eram palavrão acabaram virando palavrão por conta do uso secundário dela, e você teve que deixar para lá. E outras palavras que eram palavrão não são mais. Eram palavras feias que hoje você usa normalmente. Quando eu digo assim, fulano está enfesado, o que você quer dizer com isso? Que ele está o quê? Esse é o sentido secundário da palavra. Nós usamos normalmente na língua portuguesa. Mas e o sentido primário dela? Você não usa. Ela está cheia de fezes em cima dele. Você não usa isso. Então, a língua ela vai passando por transformações, a Bíblia tem muito isso. Então, quando você faz uma hermenêutica, você tem que entender o sentido de cada palavra. Por que Deus escolheu esta palavra e não escolheu aquela? Outro sentido, né? Interpretação das leis, dos textos, interpretar os livros sagrados, textos antigos, isso é a definição de hermenêutica. Vamos ler alguns textos da Bíblia aí? Então, vamos lá por ordem. Quem achou aí João 16:13? Pode ler. Vamos lendo nessa ordem, todo mundo junto, sem pressa. O microfone, né? Tem um microfone aqui. Já está ligado, Timóteo? Vamos passando aqui, ó. Meire. João 16:13. Opa, deixa eu voltar que eu fiz alguma besteira aqui. Pode ler, Meire. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quando nós olhamos para a hermenêutica bíblica, tem que entender assim, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Nós já começamos a ver aqui que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é um recado de Deus para você. E o Espírito de Deus te conduz à verdade, e essa verdade tem nome, é Cristo. 14:26, dona Mileide. Mas João. o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu disse aqui na minha oração, né, quando eu orei, e os irmãos falaram amém, né, concordando com o que nós oramos aqui, que o inimigo trabalha para você não ler a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, no momento em que você lê a Bíblia, ele faz o quê? Lembrar os ensinamentos de Jesus. Se eu posso trabalhar para que você não lembre os ensinamentos de Jesus, eu vou fazer de tudo para você não ler a Bíblia, meu. Agora, quando você lê, o Espírito Santo de Deus fala assim, é uma verdade na sua vida. E a tática ela é mais variada. Pode ser preguiça, pode ser um jogo, pode ser um filme,
pode ser um problema, pode ser uma seita, uma religião que vai tentar substituir a Bíblia por livros. Tudo é válido para você não abrir a Bíblia e ler, porque quando você lê, Deus fala, e o Espírito de Deus te faz lembrar. Isso é muito importante. Você quer falar? Esse texto de João 13, João 16, que acabou... Não, perdão, gente. João 16, é o que estamos aí. Tanto o João 16, 13, como o 14, 26, numa determinada religião, o islamismo, esse texto propaga a vinda de Maomé. No dia em que vier o Consolador, veja a necessidade de uma verdadeira interpretação bíblica, porque esse texto é usado pelo Islã para dizer que viria o Consolador, e o Consolador é Maomé. Então, nós temos que entender sempre o que estamos lendo e conhecer, porque isso daqui muda totalmente o sentido. O Consolador que viria é o Espírito Santo, e não foi Maomé, ok? E o próprio Jesus falou isso, né? O Espírito da verdade. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pode ler o seguinte também, Santana? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito e todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, quem é o autor da Bíblia? Nós vamos ver que o Espírito de Deus, ele vai sondar todas as coisas, até a profundeza do próprio Deus, e aquilo que o coração não viu, os olhos não viram, aquilo que o coração não sentiu, os ouvidos não ouviram, Deus nos revela pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Gente, a Bíblia aberta é uma arma. Quando nós falamos da armadura de Deus, em Efésios 6, nós temos a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. Existe uma única arma de ataque, qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use. Use. Toma a armadura completa e use a espada. Senhor, isso foi escrito para mim. E quando você lê, Jesus, através do seu Espírito, está te dizendo, isto é para você. Primeiro, aqui era João, viu, gente? 1 João 2, 20 e 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 1 João 2, 20 e 27, não tem? Tem sim. Lê o 27 também. 27. E 27. O 27 também. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Deu para entender o que você leu? É verdadeira e não é falsa, e está em você. Então leia. Só entende a Bíblia quem nasce de novo. Quem entende quem é Jesus e a obra dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção aqui, ó. Vou fazer igual o Messias Anacleto Rosa. Olhem na minha direção. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. O diabo pode anular a obra de Cristo na cruz por você? Tem certeza? Tem. É para ter mesmo. Ele não pode. Já que ele não pode anular a obra de Cristo, e lembra que o diabo tentou impedir Jesus de ir para a cruz, usou até Pedro para isso. Senhor, não faça isso a ti mesmo. Jesus dá de sola no Pedrão. Arreda-te de mim, Satanás. No mesmo momento que ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, logo tempo depois ele diz, não faça mal a ti mesmo. E Jesus veio para morrer. E ele não pode anular a obra de Cristo na cruz. Nada pode anular isso. Mas se ele puder tentar te cegar para ela e tentar trabalhar para que você não olhe para ela, ele vai trabalhar. Quem está no meio disso?
Então diga assim: Senhor, essa unção é minha. É minha. A palavra de Deus foi escrita para mim e eu vou ler, eu vou entender. Essa é a posse que você deve tomar. Não é posse do automóvel novo, não é isso não. Se o Senhor quiser te dar um carro novo, glória a Deus, dê glória a Deus. Carro automático, né? Ele pode te dar. Não tem problema. Mas a maior bênção é saber que a palavra de Deus foi escrita para você. E quando você lê, Deus fala: meu filho, você tem o meu Espírito Santo em ti. Então agora eu estou falando com você. Ouça. Ninguém anula a verdade da cruz na sua vida. 2 Pedro 3,15 e 16. Vamos ler esses textos. Vai lá. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Olha o que Pedro diz aí. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indultos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Você já teve alguma pessoa que você não gostava muito, mas de repente você começa a admirar essa pessoa e você se torna amigo dela? Quem já viveu essa situação aqui? Eu já vivi essa situação. A gente vive essa situação, né? Você não gosta muito da pessoa, mas aí a pessoa começa. Pedro era assim em relação a Paulo. Pedro não gostava de Paulo, gente. Paulo vai dar de frente com Pedro, mas de um jeito, e ele faz uma exortação a Pedro, e eu fico imaginando Pedro olhando para Paulo e diz: eu andei com o Senhor, e quem é você? Eu fui testemunha ocular da majestade do Senhor, e você estava indo para Damasco matar gente da igreja. Quem é você para falar assim comigo? Eu imagino Pedro falando assim. Não está na Bíblia, mas eu imagino. Aí Pedro vai escrever isso aí, ó. Paulo escreve sempre da mesma forma e a pontos até difíceis de entender, mas as pessoas distorcem. Nós tivemos agora lá em Jerusalém, né, no Instituto Bíblico de Jerusalém, nosso guia lá, uma pessoa piedosa, cristocêntrica, Jesus o tempo inteiro, mas tinha uma dificuldade de entender Paulo. E eu disse para ele: mas como você não... Aí, depois chegamos à conclusão que as cartas de Paulo é um murro no peito do judeu, com toda a força. Porque ele chega e diz assim: olha, considerei tudo como esterco para agradar a Cristo. Então, se eu não entender algumas coisas, eu vou ler a Escritura e vou falar: não, isso é difícil, isso aqui não... Não, nós precisamos ter critério para entender a Bíblia, porque foi escrito para você. E esse texto maravilhoso, né? 1 Timóteo 2,15. Desculpa, é 2 Timóteo 2,15, está errado ali. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto é extremamente autoexplicativo. Procura apresentar-te a quem? A Deus. Presta atenção na exortação de Deus para você. Procura apresentar-se a Ele. Senhor, eis-me aqui. Samuel disse: Senhor, eis-me aqui. Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Não é igual Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui. Não, não é isso. Eu estou aqui, Senhor, diante de Ti. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. E lá em Tessalonicenses nós lemos: espero reconheceis, não sois reprovados, fomos aprovados pela obra de Cristo. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Gente, manejar bem a palavra da verdade significa abrir e ler. E, 3:16 e 17, quem lê? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você creu no que você acabou de ler? Crê, Mário? Qual é a primeira lição aí, no verso 16? Que a escritura é o quê?
inspirada por Deus. Gente, a Escritura é inspirada por Deus. Deus soprou. Está aí, para você. Segundo ponto. E útil para quê? Você quer aprender quem é Jesus? Está aí, ó. Quem mais? Repreensão. Repreensão. É bom ser repreendido? Quando Jesus fala assim, endireita aí. Uma pessoa me escreveu essa semana dizendo, olha, eu estou vivendo um momento assim, uma paixão assim, 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 não é daqui, né? E eu queria que você puxasse as minhas orelhas. Aí eu mandei 3 versículos bíblicos e falei assim, leia e deixe Jesus puxar as suas orelhas. Ponto. A resposta veio, obrigado. É isso. Repreensão. O que mais? Correção. A rota está indo para cá? O que significa corrigir? Apaga, é para cá. O que mais? Educação na justiça. Gente, a vida espiritual é treino. É treino. Treino. Eu levei um ex-jogador de futebol para o Mackenzie para dar o testemunho dele. Um homem de Deus chamado Evair. O Evair foi dar o testemunho dele no Mackenzie. Os corintianos ficaram muito bravos. Eu, como palmeirense, fiquei muito feliz. Brincadeira. Mas a história dele é muito bonita. E ele dizia assim, acabava o treino, eu treinava 50 pênaltis, eu treinava 50 faltas, e no meio do jogo eu estava pronto para qualquer hora bater o pênalti. E na vida espiritual você precisa treinar, você precisa estar pronto. Talvez eu poderia até errar, mas eu sempre estava pronto. A vida espiritual é treino, é exercício. E clame ao Senhor para que você tenha vontade de exercitar a oração, a leitura da Bíblia e congregar. Ah, não vai hoje, você vai ficar em casa. Não, vai, Senhor, eu preciso treinar. Eu sou teu atleta, eu sou teu servo. Me tira e me leva. Senhor, eu vou ler a Bíblia. Ah, não estou com vontade. Senhor, faça com que eu leia, porque eu preciso ler, eu sou um atleta seu. É exercício, gente. É exercício. Educação na justiça, exercício. Quem aqui é professor de matemática, por exemplo, sabe que matemática é exercício. É comum, quebrou tudo. Comum, precisa fazer, precisa repetir, treino. Eu lembro quando eu aprendi grego no seminário, e o professor Jair falava, tem que fazer exercício de grego. E a minha mentalidade era aprender grego como aprendi inglês, no ouvido. Não, na hora H eu dou um jeito. Aí veio a prova, 3.7. Primeira prova de grego. Aí ele falou, Ion, você é palmeirense, você vai ficar na 2ª divisão, em recuperação em grego. Aí exercício. A Márcia, vamos sair? Não, preciso fazer exercício de grego. É assim, né? Obrigado, padre. Quebrou? Está vivo? Está vivo? Está sem a tampinha? Ixi, quebrou então. Senhor, misericórdia. Marcelo, por favor. Há um tempo atrás, a gente conversando sobre a Bíblia, e você... Fala no microfone. Eu levo. Pode segurar aí. A gente conversando há um tempo atrás sobre a Bíblia, e o Ion ressaltou um ponto que tem muito a ver com o que a gente leu agora em Timóteo, que no Salmo 23, quando Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Assim, um cajado, uma vara, e é consolo, né? A princípio, a gente não vê assim, né? Sempre quando vem vara, quando vem cajado, é para dar burdoada, né? Mas Davi enxergava como um consolo para ele. Acho que sim. Acho que não. Vai lá, Timóteo. Qualquer coisa a gente vai na raça lá. Tem crente que não gosta nem de ouvir essa palavra, né? A tua vara, tá bom, Senhor, eu já estou aqui, vou ficar quietinho, né? É interessante isso. E o texto termina dizendo, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai ser perfeito? E mais, perfeitamente habilitado, não é 50%.
Você quer ser um bom diácono? Ó, vou falar os que foram eleitos. Quer ser um bom diácono? Lê a Bíblia, viu? A Bíblia te ensina isso. Quer ser um bom operador de som? Quer ser um bom pastor? Quer ser um bom presbítero? Quer ser um bom obreiro na igreja? Quer fazer um bom café? Ser um bom marido? Ser uma boa dona de casa? Ser uma boa esposa? Ser um bom profissional? Onde quer que você vá, a Bíblia te dá tudo isso. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. E isso está na palavra de Deus, e o quanto você deseja ela para você. Termo hermenêutica deriva do grego hermeneuem, que significa interpretar. Então, como é que eu interpreto a Bíblia quando eu leio? Primeira coisa, literalidade. Entenda que Deus disse o que Ele queria dizer. Imagine se a palavra de Deus fosse traída pelo próprio Deus na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E aí começou a chover. O que aconteceu? Houve luz. Literalidade. Deus disse, haja luz, e houve luz, gente. Não houve nada diferente disso. Foi luz. Deus disse o que Ele queria dizer. Imagina que eu chegue para o seu Aldo, amanhã nós nos encontraremos ao meio-dia. O seu Aldo entende, não, o pastor falou meia-noite. Não, é meio-dia, é meio-dia. E se eu conheço o seu Aldo, meio-dia ele estará me esperando. Deus disse o que Ele queria dizer. Entenda a Bíblia de maneira literal. Ele disse. Ponto. Segundo, o sentido usual e comum das palavras. Então, qual o sentido das palavras? Deus usou tal palavra. Às vezes eu escuto assim, a Bíblia tem erro. Eu creio na inspiração bíblica até no erro. Deus usou aquela palavra, Ele quis usar aquela palavra. Dentro de um contexto, presta atenção, olha, nessa máxima, texto fora de contexto serve de pretexto. Então existe um contexto. A Bíblia está escrito não a Deus? Está, leia lá. Não a Deus. Leia o que está escrito um pouquinho antes e um pouquinho depois. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Pronto, mudou. Então, quando você for ler a Bíblia, um versículo chamou sua atenção, leia alguns para trás, alguns para frente. Né? Eu tenho que observar algumas coisas. Contexto histórico, quem está falando? Por que está falando? Para quem está falando? Qual é o contexto histórico, político? Por que Jesus tirou uma moeda da boca do peixe para pagar imposto? Existe um contexto político? Existe. Histórico? Existe. Eu preciso entender isso. Depois eu passo esses slides para quem quiser. Eu preciso entender a visão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem uma maneira de ser diferente do Novo, apesar da Bíblia se completar. Você não lê nenhuma vez no Antigo Testamento a palavra sinagoga. Você quase não vê lá no Antigo Testamento o termo os judeus. Você vai ouvir muito israelitas, o templo, exílio, cativeiro. Aí você chega no Novo, você começa a ler alguns nomes gregos, alguns nomes romanos. Muda tudo. O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e aramaico, o Novo é escrito em grego. Muda. Eu preciso entender isso na hora que eu leio a Bíblia. Aí eu estou lendo lá o Antigo Testamento e leio, olha as bênçãos de Deus para Israel, né? Bendito serás no campo e na cidade. Oh, eu sou bendito no campo e na cidade. Espera um pouquinho, não é bem assim. Tudo que está escrito lá aplica-se a nós. Mas qual a interpretação daquilo? É para a época. Eu preciso entender isso quando eu leio a Bíblia. As testemunhas de Jeová, por exemplo, arrancam um texto lá de Isaías, né, aplicando aquilo a eles. Não tem como. É roubar. É um roubo. É um furto. Não posso. 1500 anos demorou para escrever a Bíblia. A Bíblia não foi escrita assim. A Reuters, por exemplo, tem 2 minutos para trazer uma notícia. Vamos dizer que caiu um avião no céu. Melhor não falar nisso, né, André? Vamos falar de outro assunto. Agora pode, né?
Então, caiu o governo, não sei de onde. Boa, Marcão. Profético, hein? Caiu o governo, não sei de onde. Né? Caiu o governo, não sei de onde. A Reuters tem 2 minutos para dar informações. As primeiras. Depois vai corrigir. A Bíblia são 1.500 anos de informação. 40, entre aspas, autores. E esses autores estão entre aspas. Porque o autor da Bíblia é um só, é Deus. Nós lemos aqui que toda escritura é inspirada por Deus. 40 autores, ou escritores diferentes. Continentes e épocas diferentes. A Bíblia foi escrita na Ásia, a Bíblia foi escrita na Europa, a Bíblia foi escrita na África. Uau! E mais, de 1500 a.C., pelo menos, até ano 90 depois de Cristo. AD quer dizer ano Domini, ano do nosso Senhor. Esses autores, entre aspas, tinham como é que fala? Atividades diferentes. Um era copeiro, Neemias, outro era boiadeiro, outro era médico, outro era pescador. Aí, Jonas. Outro era rei, o outro era intelectual, outro era pessoas comuns. Pessoas diferentes. Deus usou quem Ele quer. Lucas era médico. O melhor grego do Novo Testamento é o de Lucas, é melhor que o de Paulo, gente. É perfeito. Aí você pega o grego de Pedro, pescador. Dá uma olhadinha lá. Se você olhar o texto antigo, parece uma criança escrevendo. Ele não dominava grego, era judeu. Da Galileia. Pescador. Muitos citaram-se mutuamente, sem se conhecer. Eles não se conheciam, citaram um ao outro. Interessante. Jesus mencionou, direto ou indiretamente, nos evangelhos, todos os escritores da Bíblia. E os apóstolos também. Especialmente Paulo, Pedro e João. Vão citar muitos textos do Antigo e do próprio Novo Testamento. Paulo, em Coríntios, cita a ceia, que Mateus narra, Lucas e João. E a fonte da revelação bíblica é o próprio Deus. Gente, quando você está com a Bíblia na mão, eu vou usar uma linguagem bem atual, tá? Você está com o WhatsApp de Deus na mão. Você está com o e-mail de Deus na mão. Para os mais antigos, você está com um telegrama, uma carta do Senhor na tua mão. Está tudo aí. Eu queria tanto que Deus me desse uma palavra nesse momento. Gente, está na tua mão. Está aí. A fonte da revelação bíblica é o próprio Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, muitas vezes na pessoa do próprio Filho e muitas vezes na pessoa do próprio Pai. E a revelação bíblica ela é progressiva. Começa em Gênesis, vai passeando pela Bíblia, até Apocalipse. É uma linha, começa em Gênesis. Você lê lá, e a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor havia feito, disse a mulher. Foi assim que Deus... Quem é a serpente? Aí o aluninho responde, é o diabo. Mas onde é que fala isso? No texto não está falando. Se você progressivamente começar a ler a Bíblia, você vai definir quem é. Então a Bíblia ela é progressiva a revelação. Imagina que você está... Quem aqui já foi para Minas Gerais? Minas Gerais. Sabe que é montanha, né? Aquelas montanhas. Se você está no alto de uma montanha e você olha assim, no horizonte, não dá a impressão que às vezes é uma montanha só? Aí que você começa a andar, o que acontece? Você sobe e fala, cheguei! Aí você vê um vale enorme. Aí você sobe e fala, cheguei! Aí tem outro vale enorme. É assim que os antigos do Antigo Testamento viam a cruz lá longe. Havia muitos vales para eles. Hoje você tem a revelação completa na sua mão. Então, há muitas informações. Se você lê o livro de Daniel, por exemplo, Daniel diz, e eu fiquei angustiado, porque eu não entendia nada. E o anjo Gabriel disse para Daniel, calma, Daniel, isso é para o tempo do fim, isso não é para agora. E ele ficou triste. Hoje você tem tudo na mão. Esta é a geração mais privilegiada da história. Você tem tudo na mão. Gente, eu fui para um lugar lá, chamado Massada, nós estivemos lá. As mulheres demoravam 4 horas todos os dias para pegar água. Então,
Né? As irmãs ficaram meio bravas. Tá vendo? 4 horas para pegar. Eu falei, mas quem que você acha que cavou esse poço aqui? Foram os homens. E, gente, era fundo o negócio, viu? Aí as irmãs desciam lá todo dia, eu voltava com um balde de água. 4 horas para ir e voltar. Para ter água todo dia. Hoje você faz o quê? Reclama não. Se o Brasil tem crise hídrica é por falta de vergonha na cara. Porque no meio do deserto eu vi muita água. Basta querer. Interessante. Antigamente você tinha que enviar uma mensagem, a pessoa ia, às vezes é correndo. Elias corria 40 quilômetros. Olha, para com isso. Hoje você faz assim, já manda a foto do lugar. Bíblia no celular, gente, o que é isso? Tudo pronto. Deixa eu correr. A revelação ela é cumulativa, as informações se acumulam. Uma verdade não pode anular outra. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver as informações bíblicas sendo adicionadas uma à outra, e uma não pode anular a outra. Mas ainda, ela é limitada quanto ao tempo e ao destinatário. O que isso significa? Que há coisas que Deus escreveu para um grupo. Val, vamos lá, chamada oral. A Bíblia é a palavra de Deus? De Gênesis a Apocalipse? Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos guardar a palavra de Deus? Toda ela? Você precisa guardar a lei de Moisés? Mas você não precisa guardar a palavra de Deus? Ó, viu? Peguei você. Por quê? Há informações bíblicas que não são para nós. É para um determinado grupo. Assim diz o Senhor aos filhos de Israel. 6 dias trabalhareis, no 7º dia descansareis, porque o Senhor em 6 dias fez a terra e no 7º descansou. Você guarda o sábado? Então você não cumpre a lei? Então há coisas que não são para nós. O princípio pode ser aplicado. Ah, né? Caio te salvou, né? Vamos lá. Salmo 147, 19 e 20. Alguém lê lá para mim. Quem é que lê? Seu Aldo. Está com o microfone aí, seu Aldo? Tá. Salmo 147, 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram aos seus preceitos. Aleluia. Amém. Para quem Deus deu a lei, gente? Está aí, acabou de ler, para Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Não foi para o Brasil, não foi para os Estados Unidos, não foi para o Irã. Foi para Israel, ponto. Ó, destinatário. E a lei tem um tempo. Jesus Cristo, ou através de Paulo, diz, o fim da lei é quem? Cristo. Acabou. E ela é seletiva. Qual era o filho predileto de Jacó? Como é que ele se chamava? Aquele que ganhou uma capa bonita, que sonhava que os irmãos iam se prostrar diante dele. José. A descendência de Cristo vem através de José? Vem de quem? Dos filhos de Israel, dos 12. Qual vem? Judá. Por quê? Porque o Senhor quis. Se dependesse de Jacó, viria de José, gente. Mas veio de quem? Judá. Isaac tinha 2 filhos. Um era caçador, o peludão lá, como é que ele chamava? Esaú. E o outro era pacato, malandro. Jacózinho. A revelação messiânica veio através de quem? De Jacó ou de Esaú? Por quê? Porque Deus quis. Qual era a cidade mais importante de Israel? Vamos lá, gente, ó, história bíblica. Jerusalém. Onde o Messias nasceu? Na menorzinha delas, Belém. Por quê? Porque Deus quis. Ele selecionou, foi assim. Entendeu? A revelação bíblica, Deus seleciona pessoas, lugares, segundo a vontade dele. Segundo a presciência e a soberania dele. Porque ele quer. 1 Coríntios 2,13. Vamos lá. Se não der tempo, a gente termina outro dia. Vou tentar correr.
1 Coríntios 2,13. Disto também falamos. Não tem palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Gente, isso é muito importante. O que esse versículo quer dizer? Isso aqui, ó. A Bíblia explica a Bíblia. Guarde isso para você. A Bíblia explica a Bíblia. Se você, às vezes, tem uma Bíblia aí, o que eu vou ler? Você pode ver que nos cantinhos da Bíblia, embaixo, tem sempre uma notinha de rodapé com textos equivalentes. Vá atrás e leia. A Bíblia explica a Bíblia. Nós não precisamos de guru. A Bíblia explica a Bíblia. E há textos paralelos, né? Então, comparativos. Existem símbolos e alegorias na Bíblia? O que é símbolo? Símbolo. Símbolo é o que simboliza alguma coisa. Então, eu estou passando na rua, eu vejo lá uma torre assim vermelha com 2 arcos em volta. Logo eu lembro, esse é o símbolo do Banco Bradesco. É um símbolo, é um logo, é um significado, é um símbolo. Existe alegoria. Quando eu digo para você assim, gente, eu estou morto de fome. Ih, pastor morreu, é isso? O que eu estou dizendo aqui? Com muita fome. Eu tomei um chute na boca do estômago. O que isso quer dizer? Que meu estômago tem uma boca? Bem no centro. Então, o que isso quer dizer? É uma alegoria mostrando, olha, foi bem, né, nessa região aqui. Tá? Então, existe. O que é parábola? Existe parábola na Bíblia? Em matemática, eu aprendi o que era parábola, né? Então, você fazia um negócio. Parábola quer dizer comparar. Comparar. Né? Elementos, Jesus usa elementos rurais, agrícolas, do dia a dia, moeda, familiar, para fazer o quê? Uma comparação entre uma situação corriqueira e uma situação real. A parábola dos talentos, a parábola do joio e do trigo, a parábola do filho pródigo e assim por diante. Sentido figurado, existe na Bíblia? Existe. A figueira sem fruto, a videira, a porta, a armadura. Então, são coisas que a revelação divina usa para nos trazer lições. Oi, pode falar. Isso. Vai vendo aí. O que é uma hipérbole? Ih, aula de português, hipérbole. Vamos lá, Andréia. O que é uma hipérbole? É um exagero. Olha esse salmo aqui de Davi. Torrentes de água nascem dos meus olhos. O que Davi está dizendo? Que ele abriu o olho e começou uma cachoeira. Assim. O que Davi está dizendo? Choro. É uma hipérbole. É um, entre aspas, um exagero para expressar uma verdade. Que eu estou chorando. Tá certo? O que é um eufemismo? Um eufemismo é uma linguagem figurada, né? Uma forma carinhosa de expressar algo. Por exemplo, mais ou menos para mascarar uma verdade. Em inglês tem muito isso. Né? Lázaro dorme. O que é Lázaro dorme? Morreu. Tudo bem, seu Aldo? O senhor está brincando ou está tudo bem? Então tá bom. Os que dormem, lá em 1 Coríntios, né? Em 1 Tessalonicenses. O que é metáfora? Vamos ser rapidinho lá. Você muda o sentido original. O que é pão, gente? Quem comeu pão hoje de manhã? Olha, pão. Né? Então, eu tiro a palavra pão do uso comum e uso para expressar uma verdade. Qual é? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta. É uma metáfora. Para expressar uma verdade. Tipo. Adolescente adora falar tipo, né? Alguns adultos também. Tipo, né? Tipo é uma simbologia para uma coisa futura. Por exemplo, o cordeiro mostra Jesus, o cordeiro de Deus. O tabernáculo, Moisés é um tipo de Cristo. O Egito é um tipo de pecado e assim por diante. A Bíblia usa isso. Metonímia, olha, o que será que é isso? Dá um nome por outro.
Deus chega para Rebeca e diz: há 2 nações no teu ventre. Então, Rebeca estava grávida de 2 países, é isso? Não. Esaú, os edomitas, e Jacó, os israelitas. Então, eu troco. Muitas vezes Israel é chamada de Jacó na Bíblia. Prosopopeia. Aí já está, né? Outro dia eu estava com uma prosopopeia aqui, né? Parece uma doença. Não é isso não, tá, gente? É dar atribuições humanas a seres irracionais. Quando Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Morte é uma pessoa? Mas Paulo trata como se fosse: cadê a tua vitória, morte? Onde está morte o teu aguilhão? Certo? São figuras de linguagem. Aí, Derlene, respondendo a sua pergunta: todo símbolo ou figura expressa uma verdade literal. Apocalipse tem muito disso, mas sempre com o próprio texto explicando isso. Você não consegue entender Apocalipse se você não lê Daniel, se você não lê Gênesis, se você não lê Isaías, se você não lê o livro de Ezequiel. Então, os símbolos lá transmitem uma verdade literal, o tempo inteiro. Há 2 tipos de pessoas no Antigo Testamento. Você lê o Antigo Testamento, você vai ver Israel e as nações, mais nada. Aí você começa a ler o Novo Testamento, tem 3 tipos de pessoas no Antigo Testamento: Israel, as nações e nós, igreja. A primeira pessoa a mencionar a palavra igreja foi Jesus. Você não encontra no Antigo Testamento a palavra igreja, gente. Jesus foi o primeiro. Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira pessoa a mencionar isso foi Jesus. Isso muda tudo. Estou terminando. Interpretação, gente, é diferente do quê? Aplicação. Alguém me empresta uma caneta? Para que serve isso, Jonas? O engenheiro de produção projetou esse negócio para quê? Para escrever. Posso cutucar Vivico? Posso? Deixa eu só fechar aqui para não manchar a blusa dela. Posso cutucar? Posso. Então, a pessoa que projetou isso aqui, projetou assim: eu vou projetar isso aqui para as pessoas cutucarem a outra. Não, ele projetou para escrever. Posso coçar a orelha? Posso. Posso usar como cotonete? Posso. Hã? Se for bique? Posso mexer o chá depois que eu limpar a orelha? Posso mexer o chá com a caneta? Posso. Posso coçar minhas costas? Posso colocar lá no motor do Fusquinha porque o acelerador quebra? Pode. Uma vez eu fui para casa com um crachá. Botei o crachá no motor do Fusca e ele foi até em casa. Fusca a gente fazia cada coisa, né? Mas quem inventou esse objeto, inventou para quê? Para escrever. Uma coisa é a interpretação bíblica, outra coisa é a aplicação. Deu para entender? Quando o Senhor diz, não matarás, qual a interpretação? Deus disse isso para Israel, não matem. Há uma aplicação para mim? Sim. Eu devo amar o meu próximo. Não posso matar, não posso tirar a vida dele. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Qual a interpretação para Israel, sábado? Qual a aplicação para mim? Eu tenho que dar um dia para o Senhor. Aliás, para a igreja, todos os dias são dele. E por aí vai. Então, uma coisa é interpretação, a outra é aplicação. Conheça essa caneta. Inspiração é diferente do quê? Iluminação. Ai, que sermão maravilhoso! O pastor hoje estava inspirado. Não está falando de mim, está falando da Belardo, do Júnior, tá? Estava inspirado. O pastor estava inspirado? Não. O pastor estava o quê? Iluminado, é diferente. A inspiração ela já acabou, não existe mais. Ela é bíblica. A Bíblia foi inspirada. Hoje você é iluminado para iluminada para entender o que está escrito. É diferente. Nós não vamos ler? Não, esses textos dá para a gente ler, para a gente terminar. É isso aí. Estou terminando, gente. Mais 3 minutos? Tem mais 10 minutos? Ah, então tá bom. Romanos 15, 4. Quem é que lê? Olha lá, Rodrigo. Tudo bem?
Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que está escrito aí, Rodrigo? Que tudo que foi escrito de Gênesis a Apocalipse foi escrito para quê? Para teu ensino, para o teu consolo e para a tua esperança. Tudo que está aí. Eu não tenho nada a ver com a história de Israel, você que pensa. A interpretação é ali, para Israel. Mas olha, Israel murmurou no deserto. Para de murmurar. Deus está te dando tudo. A nossa tendência como crente é contar sempre os bandidos. Mas quantos mocinhos nós não temos? O Senhor não nos tem dado. O Senhor é bom. Tudo que foi escrito foi para nosso ensino, consolo, esperança. 2 Timóteo 2,15, nós já lemos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E 2 Timóteo 3,14 a 17, nós lemos também. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é útil para repreender, ela é útil para educar, ela é útil para preparar você, porque nós temos muitos desafios na vida. 5 passos, vou ser bem americano agora para terminar a nossa aula. 5 passos para ler a Bíblia. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz aqui? Como você lê a sua Bíblia? Como você lê a Bíblia? Tira uma palavra aí para mim. Você pode, às vezes, abrir a Bíblia aleatoriamente? Pode. Pode. Pode fazer um estudo, parar onde marcar onde parou de ler? Pode. Começa a ler um livro sequencialmente? Pode. Mês de junho, julho, eu li bastante salmos. Estava com vontade de ler salmos. Li, fui lendo alguns salmos. Mas eu quero deixar aqui 5 passinhos para a leitura da Bíblia. O primeiro, orar. Alguém lê Tiago 1,5? Tiago 1,5. Quem está com o microfone? Danilo. Tiago 1,5. Está ligado, não está? Pode ligar. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Ser-lhe-á concedida. Se alguém quer sabedoria, faz o quê? Aí ele vai falar assim, eu vou decidir se eu vou te dar sabedoria. Não sei não. É isso que ele diz aí? Ser-lhe-á concedida e a todos dá liberalmente. Senhor, eu vou ler a tua Bíblia, fala comigo, me dê sabedoria para entender. Antes de você ler a Bíblia, ore assim. Ore. Senhor, eu vou ler a tua palavra, fale comigo. E me ajude a entender. Pois não. Fala no microfone, por favor. Microfone, por favor. Há certas ocasiões que a gente precisa de uma palavra de Deus, da direção de Deus, para a gente fazer alguma coisa. E já aconteceu comigo, não sei se é certo fazer, se não é. Você orar e você abrir a Bíblia e ver aquilo que Deus fala, exatamente aquilo que você estava... Aconteceu comigo tem 2 semanas. Sim. Respondeu. O Espírito de Deus nos move. Você está naquela agonia, querendo perfeito. Não toda hora, né? Deus fala. Mas, de repente, numa situação especial, né? Deus fala realmente. Agora, o problema é quando eu faço disso sempre uma regra. Tira uma palavra para mim. Isso é que eu questiono. Mas sim, muitas vezes você vai abrir, você lembra, puxa, eu vou ler alguma coisa de Paulo, por exemplo. Eu estou com uma dificuldade na igreja.
Então, vou abrir aqui, vou abrir uma carta. Senhor, me direciona. Estou com um problema pessoal, uma angústia. Gente, como os salmos falam de angústia? De desespero, de situação de morte, de dificuldade. Então, às vezes você vai ler lá o salmo consola, às vezes você abre. Então, sim. A primeira coisa é orar, pedindo ao Senhor sabedoria. E segundo é ler. Ler. Às vezes não é no primeiro versículo, às vezes a irmã abriu aleatoriamente, você começa a ler, aí vai lá na frente, é isso aqui. Acontece também, né? Às vezes é um texto que você conhece, né, que a Derdene está falando aqui. Então, primeiro passo, orar. O segundo é ler, leia. Olha o terceiro, creia no que você está lendo. E se você tiver dificuldade de crer, diz, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, eu preciso crer nisso como verdade para mim. Quarto passo, medite no que você leu. A expressão meditar no hebraico é ruminar, que nem um animal que, né, o animal que rumina. Ele engole a comida, depois aquilo volta, ele continua mastigando. Você olha para o boi, parece que o boi está sempre comendo, ele está assim, né? Na verdade, ele é um ruminante. Ele come aquele capim, passa, ele volta e continua mastigando. Né? Então, medite na palavra. Medite na palavra. E o quinto ponto é pôr em prática. Senhor, eu preciso colocar em prática o que eu li. Me ajude a colocar em prática o que o Senhor está me ensinando aqui hoje. Vamos tentar lembrar? Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Segundo, tem que ler, né? Depois, crer. Depois, pôr em prática. Vamos lá. Só as mulheres. Os homens. E os homens têm mais dificuldade. Vamos de novo? Orar, ler, crer, meditar, pôr em prática. Everybody together juntos? Vamos lá? Orar, ler, crer, meditar, pôr em prática. Lembre-se de uma coisa para a gente terminar. Foi Jesus quem disse, está escrito. Jesus creu, crê e sempre crerá na palavra de Deus. Você pode crer também. Porque Ele é o autor dela. Ele é a própria palavra. Então creia nela. Porque Jesus, para Satanás, ele podia ter dito assim, vai embora, você não sabe quem eu sou. Não, o que ele diz? Está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes. Ele crê na palavra dele e fez uso dela. Creia. A Bíblia foi escrita para você. Deus te abençoe.